Então eu queria compartilhar uma palavra nessa noite sobre paz, não é? Na verdade, uma palavra sobre honra. Eu ministrei esses dias uma palavra para os jovens sobre honra e eu queria continuar ministrando um pouquinho nessa noite. Uma palavra que eu gosto muito de ministrar, uma palavra que representa muito na minha vida, um princípio que realmente eu aprendi logo no começo da minha caminhada com Jesus e que realmente mudou a minha vida, a minha história, tem mudado o meu futuro e tem me proporcionado tanta alegria, não é? Por causa desse princípio. Queria que você abrisse o seu coração. Não é uma palavra para trazer um peso, mas é para trazer um entendimento no seu coração. Não importa a fase que você se encontra da sua vida, não é? Nem todos aqui são pais, mas todos aqui são filhos. Não é verdade? Não importa o tempo que você está vivendo. Às vezes você nem tem o teu pai mais presente. Às vezes o Senhor já levou o seu pai. Mas esse é um princípio, queridos, que quando nós decidimos andar por ele, não é? Algo sobrenatural da parte de Deus vem sobre nós. O tema da palavra é honra, um caminho de vitória. Anota isso, não é? Esse é o tema da palavra nessa noite. E hoje é um dia muito especial, um dia onde nós estamos celebrando esse dia, não é? O dia dos pais. Você que é filho, você já teve a oportunidade de honrar o seu pai hoje? Seu pai presente. Às vezes você não tem o pai presente, mas você tem a mãe presente, não é? Que também tem um significado, né? De autoridade sobre a sua vida, não é? Um relacionamento tão especial. Então a Bíblia diz algo para nós sobre honra. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? Então a Bíblia sempre vai nos mostrar a maneira correta de nós construirmos a nossa vida, não é? A palavra sempre vai nos ensinar, ela nos ensina a ser pai, ela nos ensina a ser mãe, ela nos ensina a ser filhos, ela nos ensina a ser servo. A palavra de Deus é um livro de ordem, é um livro realmente de princípio. Às vezes nós até temos muitos valores que aprendemos, mas nós precisamos decidir sempre pela palavra de Deus, não é? Eu sempre costumo dizer que tem um jeito certo, e o jeito certo é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. E nós vivemos um dia, um tempo onde os valores têm sido muito trocados, não é? Hoje há tanta paternidade de uma forma tão distorcida. Às vezes pais tão abusivos, não é? Que apenas estão repetindo a história que às vezes sofreu lá atrás. E nós cremos, queridos, que é um tempo de restauração, é um tempo de resgate, é um tempo onde nós precisamos voltar os nossos olhos para dentro da nossa casa, não é? Para a família, não é? Eu creio que é um tempo onde Deus quer de fato trazer esse relacionamento, onde o coração dos filhos vão se voltar para os pais e dos pais para os filhos. É tempo de ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem, não é? E essa ordem começa dentro da nossa casa. Nós precisamos lutar com todas as nossas armas espirituais, armas que o Senhor tem nos dado, não é? Para realmente guerrear, para nós lutarmos em favor da família. O inimigo, ele tem se levantado nesses dias. Ele tem se levantado para destruir a identidade dos filhos, a identidade dos pais. Há muitos pais desistindo dos seus filhos. Há muitos filhos desistindo da sua paternidade, da sua casa, não é? Por causa de tantos sentimentos errados. Às vezes por falta de conhecimento, por falta de maturidade. E Deus quer restaurar. Essa palavra, ela tem muito valor na minha vida. Muito valor. Quero compartilhar um pouquinho, da minha história também, conforme eu for falando aqui. Mas nós precisamos resistir o inimigo nesses dias. A Bíblia diz que nós precisamos nos sujeitarmos ao Senhor, nos sujeitarmos a Deus. Diz lá no livro de Tiago, você pode anotar, capítulo 4, verso 7, diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus,
mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir ao inimigo nesses dias, que tem tentado vir para atacar a sua casa, para roubar o coração do seu filho, para roubar a sua autoridade. Nós precisamos. É tempo de se levantar. Nós estamos em tempo de guerra pela família. Quem concorda comigo? Que nós temos vivendo um tempo onde não dá mais para estar distraído. Nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo. Sabe, pais, uma coisa que a gente sempre diz, que aquilo que nós não vencemos, os nossos filhos vão ter que vencer. Por isso é tempo de nós nos levantarmos, dependendo do Senhor, buscando no Senhor força, sabedoria, discernimento, para realmente continuar essa jornada. Nós precisamos, não é? Nós precisamos lutar com a força que vem do Senhor, com a palavra de Deus. Nós percebemos hoje o inimigo colocando pais contra filho, filho contra pai, esposa contra esposo, não é? Destruindo com a palavra, tentando, não é? Trazer uma confusão, tentando trazer, o inimigo tentando distorcer a palavra de Deus, confundindo, tentando trazer como se a palavra fosse ultrapassada, que a palavra, ela não é para os dias de hoje, que as coisas mudaram. As coisas podem ter mudado, mas a palavra não mudou. Ela continua sendo a mesma, como foi compartilhado nessa noite. Amém? Os pensamentos, os caminhos do Senhor são muito mais altos. Nós não podemos permitir, queridos, que a nossa casa seja edificada sobre valores deste mundo. Nós precisamos edificar a nossa casa nos valores da palavra de Deus. Precisa ser uma decisão. Para isso precisa haver posicionamento da nossa parte. Todos nós, queridos, desejamos desfrutar de uma vida feliz e abençoada. Não é verdade? De alguma maneira, todo ser humano busca isso. Ele busca viver uma vida feliz. Às vezes busca, né, felicidade numa vida financeira, né, busca tantas outras coisas. Mas nós sabemos que experimentar de uma vida feliz é somente na palavra de Deus. Não é? Tem um salmo que eu gosto muito, você pode abrir, Salmo 128. Para mim, é a referência, é a história, não é? De uma família bendita, abençoada. E tem um princípio tão especial aqui, que eu queria compartilhar. E essa é uma palavra para você, homem de Deus, uma promessa sobre a sua vida, não é? Você é um homem que teme ao Senhor? Você que é pai, você é um homem que teme ao Senhor? Levanta a sua mão. Você é um homem que teme ao Senhor? Isso levanta bem alto para o inimigo ver que você é um homem posicionado, que você é um homem que teme a Deus. Amém? Se você é esse homem, eu declaro que você é, amém? Esse homem que teme ao Senhor, olha a promessa de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos, você desfrutará o fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. A sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver os seus netos, que Israel tenha paz. Essa é a promessa sobre você, homem de Deus. Se você é um homem que teme ao Senhor, você vai desfrutar dessa vida bendita, amém? Você vai desfrutar. Isso é a ideia, queridos, é isso que o Salmo retrata, uma família feliz. E eu sou muito grata a Deus, porque eu sou casada com um homem que teme ao Senhor. Eu sou casada com um homem que ama Jesus. Não é um homem perfeito, mas é um homem que teme ao Senhor.
E por causa disso, nós temos desfrutado, queridos, do favor de Deus na nossa casa. Por que eu quero dizer isso nessa noite? Por que essa palavra é tão forte no meu coração? Por que eu pedi para o Samuel? Eu não sou muito de pregar. Para mim sempre é um desafio pregar. Sempre é um desafio. Mas eu pedi para o Samuel, eu falei, eu queria ministrar uma palavra sobre honra. Porque isso mudou a minha história, queridos. Isso mudou a minha vida. Isso abriu o caminho para que eu pudesse desfrutar do que eu tenho vivido nesses dias, ao lado do Samuel. Estamos casados há 27 anos. 27 já, né, Samuel? 27 anos. Mas, antes de eu conhecer o Senhor, eu não tinha muito uma expectativa a respeito de um casamento, a respeito de família, devido a um histórico familiar, não é, que eu tive. Não vou falar muito detalhes aqui, mas vim de uma família um pouco disfuncional, um pai não presente, um pai muito ausente em todas as áreas, um pai ausente na provisão financeira, na provisão emocional, espiritual, mas um pai que não tinha para dar, porque ele não tinha, que também teve lá o seu histórico, né? Alguns problemas também que ele enfrentaram. Eu sou a 8ª filha, não é, dos meus pais. Sempre digo que provavelmente eu não fui uma filha planejada, porque eu acho que ninguém planeja a 8ª gestação, não é? E, então eu não imagino que a minha mãe chegou para o meu pai, falou, olha, né, eu estou grávida, e eu não imagino que o meu pai tenha saltado de alegria, né? Não estou dizendo que ele me rejeitou, mas foi um desafio, né, para minha mãe. Minha mãe teve 9 filhos, 10 gestações, perdeu um filho. Mas imagina você ter 9, 10 gestações, 9 filhos, né? Que desafio. Então a gente enfrentou muitas situações aí no meio do caminho, não é? Mas no início ali da minha juventude eu conheci o Senhor. E aprendi esse princípio de honra, que eu precisava honrar o meu pai e a minha mãe, se eu quisesse desfrutar de uma vida abençoada, de uma vida feliz. E ali começa a minha história com o Senhor. Honrar um pai, queridos, quando uma paternidade saudável, eu não vou dizer que é fácil, porque o princípio de Deus, ele nunca vai ser fácil para nós, porque nós temos uma natureza. Obedecer um princípio sempre vai ser uma decisão de ir contra aquilo que nós sentimos. Nós obedecemos porque nós cremos no princípio da palavra de Deus. Mas quando a paternidade é saudável, é um pouco mais fácil, não é? Mas quando essa paternidade não é, ela se torna um pouco mais difícil. Mas o dia que eu aprendi esse princípio, falei, Deus, eu quero isso para a minha vida. Por isso eu honro a vida do pastor Samuel, né, que é o pai do pastor Davi, que foi através desse homem de Deus que eu aprendi o que é honrar. E uma coisa que eu tenho aprendido, queridos, nós não honramos, não é? Aquilo que a pessoa faz, nós honramos aquilo que a pessoa é. Nós honramos o papel que aquela pessoa tem. E eu aprendi a honrar o meu pai, porque ele era o meu pai. Bom ou mal, ele era o meu pai. Né? Eu perdi meu pai faz 3 anos. E nesse processo todo, Deus me deu a oportunidade de ministrar Jesus na vida dele. Meu pai foi salvo. Meu pai teve uma experiência linda com Jesus. E por causa de toda essa história, hoje eu posso desfrutar, queridos, de uma família. Não é? Deus me presenteou com esse homem de Deus. E junto nós temos decidido todos os dias servir o Senhor de todo o nosso coração. Amém? Sou grata a Deus pela vida dos meus filhos, pela vida da Mariana e do Tiago, que com muita graça eles têm aprendido a nos honrar. E eu vou falar mais sobre isso, né, durante a palavra. Então, queridos, a Bíblia diz que a alegria verdadeira nós só encontramos em Jesus. Amém? A Bíblia nos ensina como isso é possível, como é possível nós desfrutarmos dessa alegria, como é possível nós desfrutarmos dessa família bendita, quando há no nosso coração temor e obediência. Amém? Nós não construímos de qualquer jeito. Nós não construímos um lar saudável com boas ideias. Nós não construímos um lar saudável baseado naquilo que nós achamos. Nós construímos um lar saudável
não é? Com base na palavra de Deus. Aonde há temor e obediência, há alegria. Aonde há temor e obediência, há paz. Aonde há temor e obediência, queridos, o favor de Deus vem sobre a nossa casa, não é? Vem sobre a nossa casa. Amém? Ele tem um compromisso com a palavra. A palavra de Deus, ela está firmada no céu. Ela não está firmada aqui na terra, é no céu. É de lá que vem aquilo que nós precisamos. Amém? É do Senhor que vem aquilo que nós precisamos para construir a nossa vida segundo a palavra de Deus. E eu e você, nessa noite, precisamos tomar uma decisão. Não é segundo aquilo que nós sentimos ou pensamos, mas é segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Porque, queridos, a igreja, ela compara, não é? A família do Senhor. A família foi Deus que criou. É um projeto de Deus. A família não é uma boa ideia do homem. Não foi o homem que um dia decidiu se casar. Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. E preparou uma esposa. Não é? E preparou. É um projeto de Deus. Dá uma olhada agora para dentro da sua casa. Como anda a sua casa? Dá uma olhada para a sua casa agora. Para a sua família. Como anda a sua casa? Querido, nós não podemos viver de uma forma, como que eu vou dizer para você? Sem experimentar o favor de Deus. Quando Jesus entra na nossa casa, não tem como ela ficar do mesmo jeito. Não tem. Às vezes o inimigo, não é? Ele tenta manter você preso num passado, manter você preso em sentimentos. Nós somos muitas vezes vítimas, sim, de uma paternidade errada. Eu fui vítima de uma paternidade. Mas a partir do momento que eu conheci Jesus, eu aprendi a sair desse lugar, de achar, não é? Tudo que acontecia na minha vida. Ah, mas se eu tivesse nascido numa família diferente. Ah, mas se eu tivesse tido um pai diferente. Ah, se isso tivesse acontecido. E nós vamos ficando nessa condição. Mas uma vez que Jesus entra na nossa vida, tudo se faz novo. Tudo se transforma. Amém? Porque meu pai continuava do mesmo jeito. Mas a minha vida mudou. A partir do momento que Jesus veio e entrou no meu coração. Amém? A minha esperança, ela se voltou para o Senhor. Nele eu firmei os meus olhos. E eu estou nessa caminhada há quase 30 anos. E Deus tem feito tantas coisas na minha vida. Deus tem permitido tantas coisas. Dá uma olhada para dentro da sua casa. Queria dizer algo para você, querido. Por mais sábio que você seja, por mais recurso que você tenha, mais recurso, nós não somos capazes de experimentar essa alegria. A alegria que o mundo dá, a alegria que às vezes nós até possuímos por causa de algumas coisas, ela é passageira. Mas aquilo que nós conquistamos no Senhor, mesmo diante de lutas, é possível permanecermos nesse lugar. Amém? É possível. Essa alegria, ela está condicionada à obediência à palavra de Deus. Então, há muitos princípios para a edificação de uma casa, não é? Mas hoje nós vamos falar desse princípio da honra. Então, qual que é o significado dessa palavra honra? O que significa essa palavra? Uma definição bem simples dessa palavra. Honra é valorização, apreciação, estima, um olhar favorável e respeito. Então, quando nós não honramos, é porque nós não valorizamos. Quando nós valorizamos essa paternidade, nós honramos. Por isso nós precisamos da graça e do favor do Senhor. Porque esse princípio de honra, ele vai trazer, queridos, ele vai trazer sobre nós
uma cerca de proteção. Eu quero falar sobre isso. Essa palavra não é apenas para você, filho, né, que hoje está aqui debaixo da autoridade do teu pai, mas também é para você, pai, que tem filhos sobre a sua vida. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós como pais, né, nós precisamos, queridos, facilitar algumas coisas, não é? Não facilitar no sentido de ceder a caprichos, de ceder a birra, não é nada disso. Mas a Bíblia diz qual é o papel do pai também, que o pai ele não pode provocar ira no coração dos seus filhos, para que os seus filhos não desanimem. Há muitos filhos desanimados, cansados, por causa de uma paternidade, não é? Abusiva. E eu estou falando para um contexto de igreja. Então nós precisamos buscar a sabedoria. E eu vou falar mais sobre esse papel, tá bom? Então, quando nós não honramos é porque nós não valorizamos. Eu creio que precisamos resgatar o valor da honra na nossa casa. Aonde tem honra, tem amor. Aonde tem honra, tem respeito. Aonde tem honra, tem valor, tem ordem e tem paz. Nós não somos pais perfeitos e nem filhos perfeitos, mas nós servimos a um pai que é perfeito. Amém? Nós servimos a um Deus que é perfeito. E a Bíblia diz que Ele é a fonte de todas as coisas. A Bíblia diz que nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Ele é a fonte. Nós podemos amar os nossos pais porque Ele nos amou primeiro. Não é? Os pais podem amar os filhos porque Deus o amou primeiro. Queridos, Ele é a fonte. Ele é a fonte de todo o amor. Ele é a fonte de toda a paz, Ele é a fonte de toda a sabedoria. É nele que nós buscamos a direção. É nele que nós buscamos essa sabedoria para construir a nossa vida, para construir valores no coração dos nossos filhos. Aonde a desonra, a maldição, ela reina. Porque a honra está condicionado a uma bênção. A honra está condicionado a uma promessa sobre a nossa vida. Nós acabamos de ler aqui em Efésios e em Êxodo 20, né, que fala sobre esse mandamento. Êxodo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. E Efésios, Paulo, ele traz esse versículo novamente, e ele coloca ali como esse primeiro mandamento, como a promessa. Ele diz: filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, quando nós honramos a nossa mãe, quando nós honramos o nosso pai, não é? Nós desfrutamos de uma vida abençoada. Quando nós exercemos o princípio da honra, portas se abrem para nós. E um muro de proteção, ele é levantado ao nosso redor. Por isso nós precisamos, como pais, ensinar. E como filhos, obedecer. Isso precisa, sabe, que de ser uma decisão na nossa vida. Você que é pai, que está aí vivendo a primeira infância com seu filho. Nós precisamos ensinar esse princípio da obediência. Precisamos ensinar. Amém? Obediência não é aquilo que você fala 1, 2, 3, 4, não. O filho que obedece é filho que obedece na primeira. Não é? Quando você diz, filho, não é esse caminho. Então eu creio que é um tempo de nós voltarmos os nossos olhos para a nossa casa. Deus quer restaurar. Não importa o lugar que você esteja. Não importa a situação que está a sua família. Eu creio que hoje é uma noite, queridos, de nós voltarmos, não é para o Senhor. Dizendo: Deus, eu quero começar tudo de novo. Deus, eu quero olhar para a minha casa. Senhor, eu quero que a minha casa glorifique o teu nome. Amém? A gente sempre diz que nós não escolhemos a família que nós nascemos, mas nós podemos escolher a família que nós queremos formar. Nós podemos. De que maneira você tem formado a sua casa? Quais são os valores da sua casa? O que é mais importante na sua casa? Quem dá a última palavra na sua casa? Quem tem conduzido a sua casa?
Como tem sido? De que maneira encontra a sua casa? De que maneira? Amém, querido? Seja qual for o nosso histórico de vida, nós temos um Pai perfeito, generoso, bondoso, cheio de amor, que nos capacita a viver uma nova história. Deus, em sua sabedoria, Ele estabeleceu cada coisa em seu lugar. Ele estabeleceu cada um em seu papel. A natureza é assim, e a família é assim, não é? Quando você olha para a criação, quando você olha para a natureza, Deus fez tudo perfeito. Tudo perfeito. Deus, né, quando a gente vai para a criação, ali para o livro de Gênesis, ali no comecinho, a Bíblia diz que a terra era sem forma, era vazia, não é? Que o Espírito, ele pairava sobre a face, e Deus começa a trazer o quê? Ordem. Deus, ele começa a separar, não é? Ele começa a trazer, queridos, uma visão clara daquilo que estava acontecendo. Deus começa a colocar cada coisa no seu lugar, cada um no seu papel. E assim é a família. Deus estabeleceu cada um no seu papel. Deus estabeleceu o pai, Deus estabeleceu o papel do filho, da esposa, do esposo. Deus fez de uma forma tão perfeita, tão perfeita. E nós precisamos, em Deus, buscar exercer aquilo que Ele nos chamou para exercer. Amém? É o nosso papel, o meu papel como esposa. Qual é o meu papel como esposa? É de respeitar o meu esposo. Qual é o papel do meu esposo? É me amar. Qual é o papel do pai e da mãe? É ensinar. Qual é o papel do filho? É obedecer, é honrar. Deus estabeleceu tudo certo. E quando nós andamos de acordo com a palavra de Deus, queridos, há paz na nossa casa. Porque uma casa que não tem ordem é uma casa que não tem paz. Então, uma vez que nós passamos a conhecer a palavra de Deus, precisa haver uma decisão no nosso coração. E dizer: Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu favor, eu preciso da Tua ajuda para exercer aquilo que a Tua palavra diz. Queridos, porque exercer papéis sem a ajuda do Espírito Santo, nós não damos conta. Não damos conta. Mas nós precisamos do Senhor, precisamos reconhecer. Eu tenho falado sobre isso, que aprendemos na célula essa semana sobre a oração eficaz. Né? O que é uma oração eficaz? Queridos, a oração eficaz, ela nasce de um coração quebrantado. Ela nasce de um coração, estava ministrando para as mulheres na sexta-feira, nasce desse coração quebrantado, reconhecendo quem nós somos e quem é o Senhor. A oração eficaz nasce de um coração que depende do Senhor. Lembra da história do publicano e do fariseu? O fariseu, quando chega na presença do Senhor, o que ele fala? Ele começa a apresentar tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele conquistou. Mas e o publicano? Como que ele chega? Senhor, eu não sou digno. Ele nem conseguia levantar a cabeça. Ele começa a reconhecer a miséria, quem ele era. Quem que foi justificado diante do Senhor? Quem que foi? Uma oração eficaz, queridos, é essa oração que nasce de um coração realmente quebrantado diante do Senhor. Como que Deus vai te capacitar, Pai, a esse coração quebrantado? Senhor, eu preciso da Tua graça. Senhor, porque eu tenho percebido que eu estou perdendo o coração do meu filho. Preciso chegar diante do Senhor, dizer: Senhor, eu aprendi muito tarde. Eu aprendi muito tarde. Hoje já não tenho mais meus filhos sobre a minha autoridade. Senhor, mas me capacita a fazer o caminho de volta. Me capacita a resgatar aquilo que eu perdi. Senhor, me perdoa. Porque se eu conhecesse a palavra, o Senhor teria sido diferente. Querido, sempre tem um caminho de volta. E o caminho de volta se chama perdão. Às vezes você, como filho, não conhecia esse princípio.
mas uma oração eficaz, de um coração quebrantado. Senhor, me ajuda a honrar o meu pai. Senhor, me ajuda, me capacita, Senhor. Senhor, eu quero pedir perdão todas as vezes que meu pai disse não. E mesmo assim, eu tomei a decisão errada. Querida, é um tempo de resgatar. Sabe por quê? Porque enquanto isso não acontecer, as coisas não rompem na sua vida. Nosso Deus, Ele é um Deus de gerações. Ele não é um Deus apenas do hoje. Ele é um Deus do ontem, do hoje, de amanhã. Ele é um Deus que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Foi profetizado. Deus tem planos para nós. Mas os planos de Deus, eles estão condicionados à obediência à palavra de Deus. Eles estão condicionados. Deus tem um plano para cumprir na nossa vida. Sabe, você que é jovem, você que é adolescente, às vezes as pessoas não colocam muita expectativa na vida de vocês. Mas Deus coloca muita expectativa na vida de vocês. Porque Deus diz que com vocês está a força. Porque vocês já venceram o maligno. Deus coloca muita expectativa na tua vida. Então, jovem, se levanta na força do Senhor. E viva tudo aquilo que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes. Então, esse coração quebrantado, queridos, diante da presença do Senhor, vai nos capacitar a fazer os caminhos que nós precisamos fazer. A fechar as brechas que ficaram abertas. A nos preparar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. A fechar as brechas que muitas vezes, às vezes você já tem filho adulto, às vezes você já até é avô, mas há um caminho de volta. Há um caminho de volta, que você vai, não é, fechar as brechas na sua vida, e não vai mais alcançar a futura geração. Amém? Você vai ver a bondade de Deus sobre a vida dos seus filhos e a vida dos seus netos. É uma palavra, queridos, que Deus quer trazer para nós nessa noite, porque é uma palavra de cura para a nossa vida. Amém? Deus quer tocar não apenas nós, mas a nossa geração. Como anda a sua casa? Como anda a sua casa? Quando decidimos escolher o caminho da honra, as portas vão se abrir. Sobre a nossa vida se levanta esse muro de proteção. Honrar pai e mãe é um mandamento, queridos. Amém? Não é um sentimento. É um mandamento de Deus. Isso é um princípio poderoso. Quando nós decidimos aplicar, nós vamos viver coisas sobrenaturais na nossa vida. Honra, ela não é uma sugestão. Nós não honramos os desempenhos, nós honramos o papel. Nós não honramos a atitude. Quando nós entendemos isso, queridos, nós passamos a honrar as autoridades, todas as autoridades que foram estabelecidas pelo Senhor. Quando nós começamos a olhar apenas aquilo que a pessoa está dizendo, não, eu não vou honrar. Não é? Não tem a ver com merecimento. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o princípio que Deus estabeleceu. Não honre a atitude. Mas é aquilo que a pessoa representa. Aquilo que a pessoa é, aquilo que Deus estabeleceu. A figura de autoridade, nós passamos a aprender primeiro dentro da nossa casa. Um filho que teve essa dificuldade de honrar pai e mãe, ela vai ter dificuldade com todas as autoridades estabelecidas sobre a vida dela. Seja um professor, seja um chefe, vai ter dificuldade. Porque é nesse lugar que nós aprendemos esse princípio de honra. Por isso precisa haver um resgate. E mesmo você que hoje já não tem mais o teu pai ou a tua mãe, Deus quer colocar autoridades espirituais sobre a tua vida.
Deus quer colocar pais espirituais sobre a tua vida, que vai te ensinar, que vai caminhar com você, que vai liberar você para prosperar. Eu não sei se você é da época que pedia bênção para o pai e para a mãe, né? Eu sou dessa época, de pedir bênção, bênção mãe, bênção pai. O que é uma bênção liberada sobre a vida de um filho? Quando nós falamos isso para o nosso pai, pai, bença mãe. E quando o pai fala, eu te abençoo, meu filho. Sabe o que o pai está dizendo? Filho, eu te libero para prosperar todas as áreas da sua vida. Isso é um princípio. Pai, você tem autoridade de pôr a mão sobre a vida do teu filho. Dizer, filho, eu te abençoo. Todos os dias, nós abençoamos os nossos filhos. Todos os dias. O Samuel deixa a Mariana na escola. Filha, eu te abençoo. O Samuel está dizendo, filha, eu estou te liberando para você prosperar. Todos os dias, o nosso filho sai. A gente sempre está mandando mensagem. Tiago, onde você está? Está tudo bem? Filho, Deus te abençoe. Ele vai levar a Ana. Filho, Deus abençoe vocês. Eles vão sair. Filho, Deus abençoe vocês. Querido, nós estamos liberando uma palavra, dizendo, filho, você está liberado para prosperar na sua vida. Nós temos uma autoridade que Deus nos deu. E quando nós entendemos isso, querido, nós nos posicionamos de uma forma diferente. Não dá para ensinar os nossos filhos segundo aquilo que o mundo está ditando. Precisamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos dobrar os nossos joelhos e interceder pela vida dos nossos filhos, liberando a palavra de Deus sobre eles. Não dá tempo para distrair. Não dá tempo para deixar os nossos filhos na frente de uma televisão, na frente de um celular, absorvendo tudo aquilo que é ruim. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Porque aonde a verdade está, não tem lugar para mentira. Se você é um pai que enche o coração do seu filho da palavra de Deus, você não precisa temer. Porque aonde a verdade está, não tem espaço para mentira. Amém? Não tem. Mas nós precisamos sair dessa zona de conforto, de achar que os nossos filhos crescem sozinhos, desenvolvem sozinhos, amadurecem sozinhos. Não acontece assim. Nós precisamos ser pais intencionais, seja na primeira infância, seja na segunda infância, seja na terceira, seja na fase adulta. Precisamos sempre estar semeando, sempre, sempre. Pai nunca vai deixar de ser pai. Nunca. A partir do momento que nós geramos, nós já nos tornamos pais. E cada fase, não é? Nós precisamos ajudar. Amém? Precisamos liberá-los, mas sempre ser uma referência na vida dos nossos filhos. Então nós não honramos desempenho, nós honramos porque Ele é Pai. Amém? O Senhor os colocou nessa posição. Não tem a ver com merecimento, tem a ver com princípio. Então, obedecemos primeiro a Deus e depois os nossos pais. Desonrar nossos pais tornou-se um modo de vida muito normal nos nossos dias, não é? Isso está empregado em nossa cultura. O sistema do mundo tem o objetivo de transformar a palavra de Deus em algo sem valor. Então a gente percebe hoje os papéis sendo invertidos dentro das casas. Filhos mandam e pais obedecem. Paternidade fraca, sem limite, sem valores. Hoje uma menina, né, uma criança, às vezes ali de 2 aninhos, 3 aninhos, ela já governa a sua casa. Nós precisamos entender qual é o nosso papel. Amém? Aonde tem honra, queridos, tem paz. Aonde tem honra, tem leveza. A honra, ela traz proteção. Você é pai, você é mãe. Quem é que ama o seu filho? Nós amamos os nossos filhos. E porque nós amamos, nós ensinamos.
A Bíblia diz que o pai que ama, ele ensina, ele corrige, não é? Ele ensina. O amor, ele estabelece limite. Ele estabelece. Dá trabalho? Dá trabalho. O que é mais fácil dizer para o filho? Sim ou não? É mais fácil dizer sim, não é? Mas nem sempre o seu sim, ele vai trazer vida no coração dos seus filhos. Nem sempre. Nem sempre. Então nós precisamos, não é? A honra, ela atrai o favor de Deus e nos proporciona. Vou falar algumas coisas aqui. Quando existe honra, quando nós geramos isso, quando nós ensinamos isso, quando nós vivemos isso, olha o que a honra traz para nós. Ela traz uma saúde emocional. Ela traz uma saúde emocional na vida dos filhos. Ela traz uma saúde emocional em nós como filhos, não é? Uma filha saudável e um filho saudável. Uma filha que não aprendeu a honrar o seu pai, ela vai ter dificuldade para honrar o seu esposo. Um filho que não honrou o seu pai, ele vai ter dificuldade de exercer autoridade sobre a sua casa. Por quê? Porque isso é um ciclo. Aonde tem honra, tem saúde emocional. Tem saúde. Então é importante, queridos, para que esse ciclo da desordem seja destruído. Nós, como pais, precisamos ensinar, precisamos trazer esse princípio muito claro para dentro da nossa casa. E eu queria dar aqui um toque para as mães. A mãe sempre vai fazer essa ponte. Sempre vai fazer essa ponte. Às vezes o filho, não é? Vai querer desonrar ou vai querer fazer algo contrário àquilo que o pai tá estabelecendo como uma ordem. E nós, mães, precisamos ajudar. Filho, a última palavra é do teu pai. Filho, teu pai falou? Está falado. Claro que nós não estamos dizendo aqui, queridos, obedecer algo que está fora da palavra de Deus. Primeiro princípio, primeira honra é ao Senhor. Se um pai que não tem um conhecimento, não tem um entendimento, e ele vai, né, dar uma ordem que está fora. Não, filho, você vai mentir mesmo. Não. Está fora da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Mas nós precisamos, queridos. Isso vai trazer saúde emocional. Quantos filhos doentes? Quantos filhos emocionalmente sem identidade? Quantos filhos, queridos, buscando, não é? Consolo. Meninas tão novas se entregando a rapazes. Meninas tão novas, querendo ser abraçada, querendo ser tocada. Pai, é você que vai trazer esse cuidado. Pai, é você que vai abraçar. Pai, é você que vai enviar o primeiro buquê de flores. Pai, é você que vai colocar a mão sobre a sua filha e dizer quem ela é. É você que vai colocar a mão sobre a cabeça do teu filho e vai dizer quem ele é. Um homem de Deus. Quantos filhos emocionalmente doentes por causa da desonra. Precisa voltar isso, queridos. Nós precisamos. Um filho que honra, ele atrai um futuro abençoado. Ele tem um futuro próspero. Um filho que honra, ele desenvolve em todas as áreas da vida dele. Amém? Um filho que honra, ele tem uma identidade de filho, não de órfão. Ele é filho. Ele tem uma segurança de quem ele é, porque ele foi afirmado como filho. Todos os dias, você precisa dizer para o teu filho que você o ama. Todos os dias. Você precisa dizer para a tua filha o quanto você a ama. Deus quer resgatar esse valor, amém? Um filho que honra é um filho que tem paz. Ele não tem conflito na sua alma. Ele tem os seus sonhos restaurados. Ele tem alegria. Ele tem sabedoria. E ele tem vida longa. Ele tem vida longa. Tudo isso está na palavra de Deus. São promessas do Senhor.
Quem aqui quer viver pouco? Não, a gente quer viver muito, não é? Então nós precisamos aprender a honrar. Precisamos. Precisamos buscar isso no Senhor. Amém, queridos? Há muitos filhos feridos e há muitos pais feridos. Deus quer restaurar. Deus quer trazer sobre você, pai, uma capacitação sobrenatural para recuperar, não é? Para resgatar aquilo que se perdeu. Deus vai começar a colocar palavras de sabedoria. Uma das coisas bem gostosas que nós aprendemos no Nova Casa é honrar a família. E nós temos ali algumas estratégias de honra. Nós temos o prato da honra, não é? Coisas tão gostosas de fazer, que nós podemos surpreender os nossos filhos, nosso esposo, aquelas figuras de autoridade que Deus tem colocado. Quantas estratégias! Mas para isso nós precisamos voltar os nossos olhos de volta para dentro da nossa casa. Como anda a sua casa? Algumas maneiras práticas de honra. Eu queria falar algumas coisas práticas que você pode honrar. Simples. Primeira delas é obedecendo, não é? É obedecendo aos seus pais. Segundo é servindo. Aprender a servir. O terceiro aqui é contribuindo. Não é? Sendo um filho que contribui, que ajuda, não é? Quando esse filho começa já a trabalhar. Eu me lembro que quando eu era solteira, na nossa casa sempre nós precisamos ajudar, sempre. Uma parte daquilo que nós recebíamos era para nós, o uso pessoal, e a outra parte era para ajudar nas despesas da casa. E até os dias de hoje, queridos, né? Meus pais já faleceram, sempre nós ajudamos, contribuímos, não é? No orçamento, e continuamos até hoje ajudando. É uma forma de honra, de servir, de abençoar. Sabe, filho, a nossa casa, não é a tua casa, não é uma república. Que você entra a hora que você quer, sai a hora que você quer, come do jeito que você quer. Tem ordem. E nós precisamos ajudar, contribuindo, servindo, honrando, agradecendo. Como é gostoso para um pai, quando uma mãe, quando o filho termina lá a sua refeição e diz: pai, mãe, obrigado. Mãe, estava uma delícia. Mãe, obrigado por nos abençoar. Pai, eu quero agradecer, né, porque o Senhor fez isso, porque você fez aquilo. Gente, isso é honra. Isso é um valor que nós precisamos trazer. Nós servimos um Deus de honra. Nós servimos um Deus que tem valor, um Deus, queridos, que tem ordem. E a nossa casa precisa ser assim. Às vezes é uma palavra que você já ouviu, às vezes é uma palavra simples, uma palavra dura, não sei como você tem recebido. Não sei como você tem recebido essa palavra. Mas o desejo do meu coração, assim como isso um dia tomou forma na minha vida e transformou a minha vida. Porque honra é algo que está no coração. Ela não tem a ver, queridos, com uma atitude externa. Ela tem a ver com aquilo que está no coração. E isso se torna algo muito leve. Muito leve. Por isso nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e para a nossa casa. Como que nós, não é, podemos honrar orando uns pelos outros. E eu quero encerrar com esse princípio, orando uns pelos outros. Nós precisamos aprender a não orar pelos nossos filhos. Nós precisamos aprender a orar com os nossos filhos. Isso é uma forma de honra. Às vezes eu converso com algumas mães, alguns pais, mas você tem orado pelo teu filho? Não, pastor, eu oro pelo meu filho todos os dias. Mas você tem orado com o seu filho? Não, eu oro pelo meu esposo e pela minha esposa todos os dias. Mas você tem orado com a sua esposa. Vocês entendem que é uma diferença? Quando nós oramos juntos, em unidade, em concordância, querido, isso tem poder. Isso tem poder.
E o inimigo sabe disso. A oração em unidade, queridos, ela rompe o mundo espiritual. Aquilo que 2 liga aqui é ligado no céu. Às vezes nós oramos sim pela nossa casa, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, mas nós precisamos ir para um outro nível. É orar com os nossos filhos, é olhar no olho, é pegar na mão, dizer: filho, qual é a sua necessidade? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu me lembro quando os nossos filhos eram menores, hoje já estão mais adultos. Todos os dias, nós íamos no quarto, de um ou de outro, orar com eles. A Mariana, quando era pequenininha, ela tinha muito medo. Ela tinha medo de dormir sozinha. E ela dorme sozinha desde muito pititica. E eu lembro que eu entrava no quarto e ela não queria ficar, estava com medo. E eu falava: filha, vamos levar esse medo para Jesus? Eu falava: filha, eu não vou ficar aqui com você, mas Jesus vai ficar com você o tempo todo. A Bíblia diz que Ele não vai te deixar. E durante muito tempo, eu fazia essa oração com a Mariana. Todas as noites, eu ia no quarto orar com ela. Todas as noites. Impunha as mãos sobre ela e orava com ela. Filha, qual é a sua necessidade? Filha, você quer compartilhar alguma coisa? Queridos, como isso é precioso. Como isso é poderoso. E é isso que Deus quer fazer. Eu creio por um grande mover de oração nas famílias. Eu creio, querido, nesses dias, esse resgate de filhos honrando pais, pais nutrindo seus filhos, pais trazendo provisão emocional na vida do filho. Junto, vocês lutando e guerreando, juntos, vocês avançando. Não importa o lugar que você se encontre, sempre tem um caminho de volta. Amém? Sempre tem um caminho de volta. De que maneira nós temos desenvolvido o nosso papel como família? Deus ama a família e somente Ele pode trazer cura e restauração para qualquer situação que você esteja enfrentando. Qualquer situação. Como que está a sua casa? De que maneira está a sua família? Como anda o coração dos seus filhos? Como anda o coração dos seus filhos? Querido, Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite. De que maneira você tem enfrentado as suas batalhas? De que maneira você tem, queridos, deixado Jesus tocar na sua casa, na sua família, no seu casamento? De que maneira você tem ensinado os seus filhos? Queria que você ficasse em pé. Estamos encerrando. Nós vamos orar nessa noite. Queria que você pegasse na mão do seu cônjuge, se você está com seu filho ou não. Se você está sozinho, o Senhor está com você. Amém? Se você está só, eu queria que você ficasse agora realmente intercedendo, orando agora, orando pela sua casa, apresentando a sua vida, a sua realidade diante do Senhor. Dizendo: Deus, eu quero nessa noite andar por esse caminho de vitória. Senhor, eu quero como pai, como mãe, como filho, eu quero, Senhor, desfrutar dessa paternidade abençoada. Senhor, eu quero, Senhor, conquistar, ó Deus, o coração dos meus filhos, do meu filho. Começa a orar com um coração quebrantado, com um coração diante do Senhor, reconhecendo. Eu vou pedir para as crianças subirem, porque nós vamos ter um tempo de orar como família agora. Nós vamos orar nessa noite. Você vai começar a abençoar, queridos.
abençoar a sua casa, liberar uma palavra sobre a sua casa. Deus vai começar a revelar, a mostrar áreas na sua vida. O Senhor vai começar a trazer valores. Começa a orar nesse lugar. Começa a orar pela sua casa. Começa a pedir sabedoria nessa hora. Isso, vai orando. Vai orando, vai falando: Deus, Senhor, eu quero trazer a sua palavra para dentro da minha casa. Começa a abençoar o seu filho, a liberar uma palavra sobre a vida dele. Às vezes os seus filhos não estão aqui com você, mas apresenta ele diante do Senhor. Apresenta ele diante do Senhor. Em nome de Jesus. Ore nessa hora. Libera uma palavra de vida. Libera uma palavra de fé. Começa a perguntar para o Senhor: Senhor, de que maneira, Senhor, eu vou conseguir tocar essa área na minha casa? Começa a orar. Em nome de Jesus.